Olá a todos! Estamos indo agora para a nossa segunda aula de filosofia desse modelo remoto. E antes de começar, vou só recapitular um pouquinho o que a gente viu no primeiro ano, né? No primeiro ano, eu costumo começar abordando a questão da dúvida para Descartes, como que a gente gera o conhecimento duvidando dos sentidos e usando a razão. Depois vamos para Hume, que fala o contrário disso, né? Que a razão é questionável e nós temos que nos confiar nos sentidos, que é assim que nós construímos o conhecimento, é sempre externo, nunca é de dentro para fora, é de fora para dentro. E depois vem Kant tentar montar uma estrutura de como isso se organiza na realidade, né? Como nós observamos os fenômenos, interpretamos ele de acordo com as nossas categorias e assim organizamos o pensamento na nossa cabeça. Também vimos um pouco sobre a origem da linguagem, como essa estrutura, as possibilidades de pensar a linguagem de forma filosófica, né? De como que a linguagem surge na nossa cabeça, como ela se organiza. Bem, agora no segundo ano do ensino médio nós vamos voltar um pouquinho para as origens, né? Enquanto nesse primeiro ano eu falei mais abertamente sobre alguns pontos da filosofia, no segundo vamos começar lá do início, da onde começa a filosofia. Acho que agora é o melhor momento para a gente brincar disso. Vamos lá então para os nossos slides. Aula 2 do mito à filosofia e os primeiros filósofos. Temos bastante coisa nessa aula, vou tentar ir rapidinho para a gente não demorar muito mais que 10, 11 minutos. Primeiro, o que são mitos? Mitos são histórias que nós contamos para explicar fenômenos da natureza que ainda não compreendemos direitos, ou a história de um povo, sua origem, suas divindades. Como assim? Bem, um exemplo claro que tem é aqui no Brasil, quando um antropólogo estava andando junto com uma tribo indígena, junto com o cacique, chegou à beira de um rio e perguntou para o cacique se dava para atravessar aquele rio ou se tinha algum problema. E o cacique respondeu com um mito, falando, olha, no passado haviam 2 índios. Eles resolveram atravessar esse rio. Um passou fazendo barulho, se impondo, querendo mostrar que ele era o dono da situação. O outro se afastou desse e passou silenciosamente. Nós somos descendentes do segundo. Ou seja, ao mesmo tempo ele conseguiu explicar que sim, dá para atravessar o rio, só que provavelmente ele tem piranha, né? Então não vá fazendo barulho, porque provavelmente você não vai sobreviver à brincadeira. E tenha que ter cuidado, tem que ter respeito pelas coisas. Ele falou sobre respeito à natureza, sobre a origem do povo, tudo isso através de uma história. Então quando você usa mito, você está falando muito mais do que somente uma explicação científica. É algo mais complexo do que isso, um pouco mais complicado. E por isso os mitos eles são as primeiras explicações das coisas, dos fenômenos, dos povos, da história como um todo. Temos alguns exemplos de mitos bem famosos, como a caixa de Pandora, né? Onde Pandora recebe uma caixa, se eu não me engano, de Zeus, abre a caixa e sai de lá tudo que é desastre para a humanidade, né? A velhice, as doenças, a fome, a violência. E desesperada ela fecha a caixa. Só que sobra dentro da caixa a esperança. Ou seja, mesmo diante de todos os males da humanidade, ainda temos a esperança dentro de nós. É uma mensagem muito bonitinha, né? Essa do mito de Pandora. Enfim, são histórias nesse sentido. E várias outras explicando coisas que nós conhecemos, como por exemplo o arco-íris, né? Que dentro da mitologia judaico-cristã, na Bíblia, você tem uma das explicações de que o arco-íris seria a aliança entre Deus e a humanidade, de que nunca mais haveria um dilúvio. Então sempre você vai ter formas diferentes de explicar fenômenos e você cria uma história por trás disso. Agora, essa explicação, muita gente fala que ela se opõe à filosofia. Eu discordo um pouco disso, porque falam que a filosofia é uma explicação racional, enquanto a mitologia, né, o mito é uma explicação fantasiosa. Mas Aristóteles, um filósofo da antiguidade, diz que quem ama os mitos é, de alguma forma, filósofo. Ou seja, se você está tentando entender nessas explicações do mundo o que tem por trás delas, você está fazendo filosofia. Isso é importante.
Então tem uma diferença aí de como abordam isso. Eu gosto de abordar dessa forma, a relação entre mito e filosofia é uma relação de uma primeira explicação que vocês, tendo a curiosidade o suficiente para brincar com ela, conseguem tirar dela muito conhecimento, sim. Agora vamos ao início da filosofia. Por que essas aspas? Porque, como eu falei antes, né, na nossa aula de reintrodução à filosofia, a filosofia é uma atividade que todo mundo faz, é natural nosso. Mas a organização dela, a estruturação de grupos de pensadores, etc., tem um lugar, tem um momento. E a gente costuma dividir a filosofia antiga, especialmente, entre antes e depois de um cara que vocês já viram, chamado Sócrates. Eu acredito que eu falei dele brevemente ano passado, quando falei de Platão na obra Crátilo, quando falávamos de filosofia da linguagem. Mas, de toda forma, Sócrates é considerado um dos grandes nomes da filosofia e por isso nós dividimos o que vem antes deles, que são os filósofos pré-socráticos. A maioria dos filósofos pré-socráticos nós temos só pequenas noções do pensamento não temos obras completas, textos inteiros, nós vamos ter muitos fragmentos. Sócrates mesmo não escreveu nada. Tudo que nós temos de Sócrates são dos discípulos de Sócrates que escreveram em outros momentos, como Platão mesmo. Bem, os primeiros que surgem na Jônia, que é esse canto aqui no mapa, onde hoje fica a Turquia. Por que Jônia a gente fala em filosofia grega? Bem, porque nessa época tudo isso fazia parte da Grande Grécia, Magna Grécia. A Grécia não era só esse terreno aqui, né? Mas se expandia por todos os lugares onde havia o idioma grego e a geometria em especial. Então, um grego ele se identificava muito pela matemática. Bem, os primeiros filósofos ali são chamados de jônios ou jônicos. Qualquer um dos dois termos estão valendo. Então, quando a gente fala de uns três primeiros que a gente vai falar nessa aula e nas próximas, são os três jônicos. Vamos começar por Tales de Mileto. Tales de Mileto, que viveu ali por volta do século 5, 6 a.C. Né? Vamos só um detalhe aqui para essa data, né? 624 a 546. O cara morreu antes de nascer? Não, gente, é que está antes de Cristo, né? Então a linha do tempo é ao contrário. Você primeiro tem 600, depois 500, até chegar no ano zero, né? 400, 300, 200, 100, 0. Aí os anos seguem da forma que nós estamos acostumados, né? 100, 200, 300, 400, só isso. Então é regressivo. Esse cara foi um filósofo, matemático, engenheiro e astrônomo. Tudo isso, a filosofia ela mistura tudo isso. A gente já tinha visto com Descartes lá atrás, né? Que também é um que é filósofo e matemático. E ele ficou famoso por prever um eclipse solar em 585 a.C. Ele conseguiu calcular pelo movimento das estrelas e viu que a Lua ia bater na frente do Sol e a gente tem um eclipse solar. Quando ele falou isso, ninguém acreditou, obviamente, até que ocorreu e ele mostrou. Gente, é cálculo. De Tales não chegou pra gente nenhum texto. Teoricamente ele teria escrito alguma coisa, mas não chegou pra nós, só alguns relatos de outros autores falando sobre o que ele pensava. E o que a gente sabe dele é que ele buscava um princípio fundamental que explicasse a origem de todas as coisas materiais. Esse conceito de um princípio universal, né, fundamental que explica tudo que existe, isso fala desde eu, o meu teclado do computador, violão que está aqui do lado, enfim, tudo isso seria feito teria vindo na origem de um único princípio que ele chama de arqué. Se escreve com esse CH, mas se lê como se fosse um K, né? Arqué. Vamos lá. O que é a arqué de Tales de Mileto? Né? O que é esse princípio para ele? É fácil falar, tem um princípio, tá? Mas o que é, Tales? Vamos lá, explica pra gente. E Aristóteles que vai falar. Tales diz que o princípio de todas as coisas é a água, sendo talvez levado a formar essa opinião por ter observado que o alimento de todas as coisas é úmido, e que o próprio calor é gerado e alimentado pela umidade. Ora, aquilo de que se originam todas as coisas é o princípio delas. Daí lhe veio essa opinião, e também a de que as sementes de todas as coisas são naturalmente úmidas, e de ter origem na água a natureza das coisas úmidas. Ou seja, o que ele está fazendo aqui, tentando explicar esse princípio das coisas,
tem a ver um pouquinho com a ideia de você olhar para uma folha verde e ela tem umidade, e olhar para uma folha seca e ela não tem umidade. E essa folha seca, você destrói ela, se desfalece, né? Enquanto a folha úmida não, se você amassar ela, ela amassa e volta. Ou seja, o que está faltando aí? O que deveria estar na composição dela? A água. E aí ele pensa que todas as coisas em algum momento vêm da água. Hoje em dia, nós temos a teoria atômica, né, que explica que a realidade é composta de átomos. E esses átomos em si têm partículas menores que compõem eles e tudo mais. Então, Thales está errado. Mas o erro dele não importa tanto. O que importa principal é o que um outro filósofo vai conseguir explicar, que é Nietzsche, um filósofo do século XIX, que quando ele está explicando sobre filosofia antiga, falando sobre Thales, ele fala que o que é importante é que ele vai além do que é observável e busca uma origem para tudo que unifique toda a realidade. Essa capacidade de pensar além é o que faz dele um destaque para a filosofia. Ele vai além das ferramentas que tinha, além do que estava nas mãos dele, e dá esse salto, falando tudo vem da água, tudo é água, em algum nível. E isso foi a primeira tentativa que nós tivemos de buscar um princípio para todas as coisas, uma arqué para todas as coisas. Bem, só revisando o que nós vimos nessa aula, essa relação entre mito e filosofia, um pouquinho sobre esse conceito dos primeiros filósofos, né, o que são filósofos pré-socráticos, que vêm antes de Sócrates, os jônios ou jônicos, que estão nessa região, nós ainda vamos ver outros dois, ao menos. Falamos sobre Tales de Mileto, o conceito de arqué, princípio, e que para Tales de Mileto esse princípio seria a água. Não tão somente o elemento água, mas a umidade que existe nas coisas é o que garante que elas existem materialmente. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.